Olá, tudo bem, né? Com vocês? Nós estamos bem, graças a Deus. Eu espero que vocês também estejam bem, né? Em casa, de vez em quando, ou sempre que podem, estudando, né? Vendo os conteúdos, porque apesar de a gente estar fora da sala de aula, mas nós temos que estar conectados, né? Com as informações e que elas podem vir através de nós, né, dos professores de vocês, que estamos todas as semanas aí transmitindo as aulas, como também você pode estar aprendendo através de pesquisa, né? Nunca vocês estiveram com tanta chance de estar próximos, né, assim, da tecnologia como agora. Aliás, não é nem próximo, aproveitando a tecnologia como agora, para aprender, certo? Eu estou fazendo isso. Eu dizia que essa questão de tempo, né? Mas agora eu estou tendo tempo de aprimorar mais os meus conhecimentos em relação à tecnologia, tá bom? Então aproveitem para aprender mais nesse período aí, certo? E, gente, olha, na semana passada a gente trabalhou um conteúdo, né? De gramática. Esse conteúdo de hoje, ele está no nosso módulo 2. É interessante que a gente comente, que a gente estude, porque para vocês é um conteúdo novo, são palavras novas no vocabulário de vocês, tá? São palavras, são expressões, conceitos que no dia a dia a gente utiliza, mas não sabe o nome, porque muitas das vezes a gente profere algumas palavras, mas a gente não sabe qual é a originalidade dela, né? Você fala, mas não sabe, essa palavra aqui é isso. E dentro do estudo de gramática, existe um conteúdo chamado figuras de linguagem. Ó, já está dizendo, figura de linguagem. Pela palavra figura, a gente pode entender o quê? Que é algo que vem associar à nossa linguagem uma forma da gente se expressar com facilidade e entender aquilo que a gente está expressando. Se eu acho melhor me expressar através de uma figura, ótimo. Se eu sei que a minha linguagem ela vai ficar mais clara, objetiva, através de uma figura, muito bem. Então, a gramática, ela tem esse estudo particular dessas figuras. Muitas vezes, a gente utiliza expressões como eu hoje estava com tanta sede que eu bebi 3 copos d'água. Não é comum? Ou então, hoje eu estava com muita fome, comi 2 pratos na hora do almoço. A expressão beber 3 copos de água e comer 2 pratos, ela existe como figura. Eu não como o prato. O que é o prato? O prato é o recipiente que eu ponho a comida. O copo é o recipiente que eu ponho a água. Mas devido a essa expressão, né, ser tão comum, a gente diz, né? E aí é uma figura de linguagem que é chamada de metonímia. Olha, seria o conteúdo pelo continente. Quer dizer, o que é o continente? É o copo, é o prato. O que é o conteúdo? É a água, é a comida. Então são expressões assim que começaram a surgir e os gramáticos criaram uma forma de conceituar essas expressões. Aí foi chamado de figura. Tem figuras também que elas expressam exageros. Você costuma dizer que nessas férias, né, eu tô para morrer de dormir. Ou então, eu tô morrendo de sono. Ninguém morre de sono.
Essa expressão aí é um exagero, ela denota exagero. Denota exagero. E esse exagero é chamado de hipérbole. Essas figuras, elas cabem em que parte da gramática? Lá, quando a gente vai estudar o sentido das palavras. Nós sabemos, gente, que a palavra, ela tem dois sentidos. É o sentido denotativo e o sentido conotativo. Olha, a palavra tem dois sentidos. O denotativo e o conotativo. Nós já estudamos isso lá no início. O sentido denotativo é aquele sentido real da palavra. Onde é que eu encontro? Lá no dicionário. Eu quero saber o que é a palavra coração. Coração. Aí eu quero dar um conceito para coração. Só que você não sabe dizer assim, o coração é o órgão do corpo humano. Aí você vai lá no dicionário e pesquisa. Aí tem todo aquele verbete, né? Coração, substantivo comum, concreto, simples. Aí tem lá singular, aquela coisa toda. Aí diz, um órgão do corpo humano responsável por bombear o sangue pro corpo. Lá no dicionário. Aí, mas alguém diz assim, ô meu coração, você pode fazer isso pra mim? Olha, ô meu coração. Quando essa expressão aí já não é mais o coração, órgão do corpo humano, que fica aqui. Já seria uma expressão de afetividade. Já é o sentido conotativo, que é aquele sentido que eu dou para facilitar a compreensão do que eu quero dizer, certo? Então, as figuras de linguagem, elas estão dentro desse conteúdo, sentido da palavra, denotativo e conotativo. A partir do sentido denotativo, criou-se o sentido conotativo. Quer dizer, essas figuras de linguagem são recursos utilizados para dar expressividade aos textos. Agora, quais textos? Gente, não são todos os textos que se utiliza figuras de linguagem. Nós estamos referindo aos textos poéticos. O módulo 2, que nós estamos trabalhando agora, o texto que vem lá no início já é um poema. Poema. O que é um poema? O que é a poesia? O que são os textos poéticos? São textos que têm uma estrutura diferente de uma narrativa, de uma argumentação, de um texto dissertativo. O texto poético, ele segue que estrutura? Estrofes, e cada linha da estrofe é chamada de verso. Há poemas com uma estrofe, há poemas com 3, com 5, com 10, até com 20 estrofes. Só que cada um desses textos, ele recebe um nome de acordo com o número de estrofes. O que eu quero dizer? Que as figuras de linguagem, elas são utilizadas apenas em textos poéticos. Aquele texto que tem estrutura, estrofe, verso. Por quê? Porque quando vai se escrever um poema, existe um chamado eu lírico. O que é esse eu lírico? É aquela voz que fala no poema, não é o autor, é a voz que fala no poema. Por exemplo, eu posso ler um poema de uma forma que diferente da forma como o poeta escreveu. Vinícius de Moraes, ele escreve as poemas, as poesias dele, as músicas, os poemas que foram transformados em músicas. Lá existe o eu lírico, a voz do poeta que está ali dentro. E como é que a gente percebe? Quando eu vejo a questão do ritmo e da rima, que faz parte da estrutura dos textos poéticos. E aí o autor se utiliza dessas figuras. A forma mais comum, para vocês que não que nem todo mundo na turma aí, que eu saiba, é amante da poesia. Nem todos, aí eu conheço. Muitos de vocês não são. Mas vocês gostam de música. A música é uma forma poética de se expressar um sentimento.
Existem muitas. Eu tô falando, gente, de música bacana, entendeu? Música bacana. Nós sabemos muitas músicas que, ao ser escritas, elas foram utilizadas figuras de linguagem. Por quê? Porque é mais fácil do autor se expressar com ela e você entender, você que vai ler ou vai cantar, né, a forma de você se expressar. É característico dos textos poéticos, eu já comentei, consiste no emprego de palavras em um sentido diferente daquele em que comumente são utilizados. Viu? Olha, consiste no emprego de palavras onde o sentido difere daquele que comumente a gente utiliza. Eu acabei de citar a questão da música. A música, gente, é a maneira mais interessante de eu entender uma figura de linguagem. Sempre que eu vou trabalhar a figura de linguagem, eu gosto de cantar, certo? Eu gosto de levar músicas para que é mais fácil. Primeiro que vocês cantam, vocês gostam de cantar. A música é um recurso que está bem próximo de vocês, porque nem sempre vocês querem ter contato com os livros. Outra coisa, quando você pega uma música, você não vai atentar para a letra dela, para o sentido daquela música. Qual é o sentido que a música tem? Quando eu falo em sentido é assim. Há muitos de nós que gostamos da música romântica. Outros gostam mais de uma música clássica. De forma que tanto a música clássica quanto a romântica, ou a música mesmo, aquela música tradicional, tem o lirismo. O que é o lirismo? É aquela forma branda e amena de se expressar o sentimento do autor daquela música, de quem escreveu aquela música, quando a gente ouve, lê ou canta, certo? Agora existem outras letras que eu não estou falando aqui de letras de funk ou outro estilo musical que você não saiba que lá tem o significado. Não estou falando aqui de duplo sentido, duplo significado não. Eu estou falando do que uma figura de linguagem ela pode proporcionar a um texto poético. E no livro de vocês vem trazendo 3 figuras interessantes e importantes, que elas são muito utilizadas. Dessas 3, olha, a primeira é a personificação, a segunda figura que tem lá é a comparação e a terceira é a metáfora. Essas 3 figuras, elas estão presentes em quase todos os textos musicais. Agora, como eu disse no início da nossa aula, essas expressões a gente usa, mas você não sabe que ela tem um nome, metáfora. O que é metáfora? A comparação é mais fácil, você, né? A comparação, o que a comparação é comparar uma coisa com a outra? É. Mas dentro, quando se fala assim, sentido conotativo, aí eu já tenho que saber o conceito de personificação, comparação e metáfora, que é o que a gente vai relatar aqui, porque lá no livro tem bem claro para vocês o que é isso aí, certo? Mas a gente vai expor para vocês o significado dessas 3 figuras, em que elas consistem, para ficar mais fácil a compreensão de vocês, ok? Ó, vamos a uma figura que ela é bem comum em textos poéticos, né? No caso da música também, como eu citei. Nós conhecemos bem a história da cigarra e das formigas, não é? A fábula da cigarra e das formigas. Nessa fábula, a gente já sabe que fábula é utilizada animais como personagens principais. Só que dentro desse contexto, a gente tem a palavra trabalho, né? Que as formigas, elas trabalham, enquanto as formigas trabalhavam, a cigarra, elas cantavam. Bem aqui nós temos um exemplo de personificação, 2 exemplos. O que é personificação? É quando eu atribuo a seres inanimados ou irracionais características humanas. Olha, a característica de trabalhar é nossa, do ser humano. A característica de cantar
é nossa, não é? Quando eu digo cantar, é a ação de eu expressar um tom musical, trabalhar, né? Ainda existe duas palavras aqui, olha, negligentes e prudentes. Isso aqui são virtudes. Negligência é um defeito, prudência é uma virtude, que ela pertence ao ser humano, é uma característica nossa. Mas aqui está sendo atribuída a seres animais como a cigarra e a formiga. Então, personificação, a primeira figura em estudo, é quando eu atribuo características humanas a seres irracionais ou inanimados. Olha, nós veremos agora mais uma das figuras que estão expostas no livro. Eu falei personificação, comparação e metáfora. A metáfora a gente vai deixar para ver na próxima aula com um exemplo mais comum, né, para ser melhor compreendido. Porque essa figura aqui, a comparação, ela se torna mais fácil de você entender, porque ela faz o uso da conjunção como. É mais fácil assim como, por exemplo, olha, a gente gosta de fazer comparações. Comparações comuns com. Fulano é forte como um leão. Nessa figura aqui, eu sempre uso um elemento para realçar claramente a qualidade do primeiro elemento. Por exemplo, digamos assim, que você tem alguém que é muito forte, de nome João. Eu vou dizer assim, ó, João é forte como um leão. Você utiliza a palavra leão para representar a força que o João tem, certo? No exemplo que a gente tem de ser forte, de força, não é o leão? Aí você usa a expressão como. Essa conjunção aqui, ela aproxima esses dois elementos, que é um elemento comparado com um elemento exemplificado. Então, olha, lá no livro de vocês, na página 18, tem um poema, é a Menina Azul. Aí lá diz assim, olha, a menina azul é fresca como um azulejo e tem lagos nos olhos. Olha, fresca como um azulejo. O azulejo, ele brilha. E os azulejos, eles têm uma certa nitidez. Então, essa menina azul, né, ela é tão clara e tão nítida quanto esse azulejo está sendo representado. Então, foi feita uma comparação aí na sua mais simples conceituação. É mais fácil a gente entender a comparação. Porque a metáfora é uma espécie de comparação também. Só que você vai utilizar outros elementos para se fazer compreender. Viu? Então, olha, personificação seria eu atribuir características humanas a seres inanimados ou irracionais. E a comparação, eu uso essa conjunção aqui para aproximar dois elementos que eu queira comparar. Um elemento, ele vai realçar a qualidade do outro, certo? Você costuma usar a comparação. A gente sempre gosta. Às vezes as pessoas dizem assim, olha, meu filho, as mães de vocês, olha, nunca meu filho não é igual, não é expressão igual. Aí não pode comprar. Questão de comparação, eu sempre uso como. Eu queria que você fosse como eu. Ah, como eu queria ser como. Quer dizer, quando você compara, existe uma palavra aí, que é como, que você vai usar em detrimento do primeiro elemento que você queira comparar, para dar sentido, certo? Então, as figuras de linguagem, elas servem para quê? Para realçar a sua expressividade. E elas só são utilizadas em textos poéticos. Na nossa próxima aula, se Deus quiser, a gente vai ver a metáfora, que é uma figura muito importante. A metáfora está presente em
todos os textos poéticos. E ela vai se utilizar de outras expressões, né? Aqui na comparação você só usa o como. Lá na metáfora você vai se utilizar de outras expressões. Então até a próxima aula, se Deus quiser, faça uma atividade, tá bom? Que vai lá no roteiro relacionado ao conteúdo passado. E a gente vai se entendendo aí pelo zap no privado, ok? Um abraço bem forte e saudades.